100 milhões de reais faliu, sucumbiu, está jogado à sarjeta, desceu pelo bueiro. É um horror, né? É um horror. Perder pro Lanterna do Campeonato Brasileiro, um time que nunca tinha ganhado em casa ainda na competição. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Grenal Oficial. Vamos ver aí, vamos reagir aí ao baldaço pé da vida com o Internacional. O Vaguinha indignado também com o Internacional. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aí o que tu achou dessa partida do Internacional. Vamos começar aí com o baldaço, aí, com a reação do gol e o comentário do baldaço após o jogo. E com categoria, Bernabé dá um biquinho na bola, olha o erro, bola do Atlético e o gol do Atlético. Não, por favor. Hurtado. Nada O Thiago Maia fez o bingo, ele tirou um ataque do Inter e deu o gol pro Atlético Goianiense. Ele fez um passe melhor que qualquer armador, largou no pé do jogador do Atlético. Ele simplesmente teve o trabalho de enfiar a bola pro fundo. Incrível, Thiago Maia, entregou o gol do Atlético é teu. Uma cagada imperdoável do Thiago Maia. Meteu um 3 dedos num passe para um companheiro dentro da área defensiva, entregou o gol pro Atlético Goianiense. Que time mais? O Internacional está perdendo o jogo pro lanterna da competição, que não tinha ganho nenhum jogo dentro de casa até agora. Estamos diante e próximos de mais um grande fiasco do Internacional. A Twitter conseguiu perder numa atuação lamentável do Internacional. Mas isso é assunto para Fabiano Baldasso, que já está aí na tela. Fabiano Baldasso está quase chorando, hein? De novo. Fabiano Baldasso. Fiasco. O Internacional fez hoje a sua pior partida em 2024. O sinal de alerta está ligado em cima desta incompetência de um time modorrento, desorganizado e fraco. Falido. O time do Inter faliu. Hoje é 18 de agosto de 2024. Vergonha. De agosto, o time de 100 milhões de reais faliu, sucumbiu, está jogado à sarjeta, desceu pelo bueiro, foi pro esgoto o time de 100 milhões de reais. O Internacional, que esteve em campo ontem, sublinhou uma situação que talvez em determinados momentos a gente tenha se recusado a acreditar. De que o Internacional é um time falido em todos os âmbitos. O time de 100 milhões de reais não tem nada taticamente, não tem nada tecnicamente e é um time amorfo psicologicamente. Nós não temos nada, mas cabe algumas reflexões que eu considero importante. Esse time do Internacional é um time descomprometido, a gente percebe realmente isso? Tá bem, eu também acho. É um time que não tem poder de reação, que a gente até achou que tinha ameaçado acontecer lá no confronto contra o Juventude. É um time sem poder de reação, é um time amorfo, né? Vocês já viram Walking Dead? É um filme de terror. Uma das melhores séries de todos os tempos. É o Inter. São zumbis dentro de campo. Mas aí eu pergunto pra ti. Porque eu recebo recado assim, o time descomprometido, esses jogadores, esse Valência não quer nada com nada, o Thiago Maia não quer nada com nada, o não sei quem não quer nada com nada. Eles sempre foram assim. Por que o Valência na seleção do Equador não era assim antes? Só está sendo no Inter. Por que o Alário, campeão com o River Plate, não era essa caricatura lá? Perdeu um gol dentro do gol, né? Por que o Thiago Maia, no time vencedor do Flamengo, não era descomprometido como está aqui? Por que todos, quando chegam no Internacional, ficam descomprometidos? Será que não é porque este clube neste momento tenha o DNA da derrota? O Internacional tem hoje cravado como um chip debaixo da pele a derrota. Existe um chip embaixo da pele de todo mundo que chega no Internacional que diz assim, ó, derrota. E o DNA da derrota projeta nas veias, no sangue de todos, e todos se tornam perdedores no Internacional. Todos, até os vencedores. Thiago Maia ganhou tudo. No Inter virou um perdedor. O Alário ganhou Libertadores, protagonista do Inter virou um perdedor.
Porque todos se tornam perdedores. Porque que muda grupo a cada ano no Inter e todos, desde que essa gestão assumiu, são perdedores. O DNA da derrota. A derrota está impregnada em cada canto do estádio Beira-Rio. Esta direção colocou quadros de derrota em todos os ambientes do Beira-Rio. Quem chega no Beira-Rio tem que assimilar a convicção do clube, tem que assimilar a maneira de trabalhar do clube. A maneira de trabalhar do Internacional neste momento é perder. Se tu não é um derrotado, se tu não é um perdedor, tu não pode estar no Internacional. Opa, Thiago Maia, tu era um vencedor antes? Só um pouquinho, deixa eu te avisar. Aqui tu tem que ser descomprometido e perdedor. Bom, depois de ver o Baldasso indignado, né, largando tudo, vamos ver aí a reação no gol do Atlético Goianiense do Vaguinha e depois o comentário do Vaguinha também indignado com esse Internacional que luta para não cair. Falou tudo, hein? Na sequência, erro do Thiago Maia, vem Hurtado, bateu o gol! Atlético de Goiás. Fiasqueira braba, né, Maiago? Não tem outra definição. O Inter até agora não jogou bola pra ganhar o jogo. Quarta-feira, o Inter começa o jogo com uma gana pra ganhar do Juventude. Pressiona, encaixota o adversário. Aí, ok, saiu perdendo, virou o jogo e tal. Você sabe o que aconteceu na quarta-feira, não precisa estar repetindo aqui. Vibramos com a vitória do Inter. Aí no jogo seguinte, por que a estratégia não é a mesma? Por que não repete a ideia de jogo? Por que não amassa o adversário, ou pelo menos tenta? O Inter parece que tá uma rotação atrás. Eu falei aqui no intervalo, tô vendo os outros jogos, o Inter numa lentidão, parece que vai resolver. É a lanterna, vamos resolver então a qualquer momento. Aí o meu volante foi o melhor em campo quarta-feira aqui, o Thiago Maia. Inventa um passe no meio da área que no fraldinha a gente sabe que não pode. Então tem umas coisas que acontecem no Inter que é muito difícil de entender e de explicar. É muito difícil, muito difícil. Agora vai começar uma correria. 20 minutos para tentar empatar o jogo contra um time que nunca ganhou dentro de casa e é o pior time do Campeonato Brasileiro. Então quando o torcedor do Inter acha que vai ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, não. O time vai lá e perde pro pior time da competição. É duro. Amanhã a conclusão que eu chego da semana é que quarta-feira o que aconteceu no Beira-Rio foi um acidente. Porque o recorte que eu tenho que pegar do Inter, ele é maior do que 2 jogos, né? Ou 3 jogos, ou 7 jogos. O recorte vergonha. Ser que vergonha. Maior pra gente fazer uma avaliação. E dentro desse recorte é um horror, né? É um horror. Perder pro Lanterna do Campeonato Brasileiro, um time que nunca tinha ganhado em casa ainda na competição, é preocupante e me faz pensar que realmente o que aconteceu contra o Juventude foi um acidente. A vitória do Inter foi acidental no estádio Beira-Rio. É duro dizer isso, mas é a conclusão que eu chego neste momento. Um time que... né, aí é difícil de entender e explicar, porque contra o Juventude o time teve entrega, teve raça, teve dedicação. Aí hoje parece que o Inter tava jogando... vamos entrar em campo aqui. Não tem nem o que falar, né? Não tem cabimento. Interna da competição. Mas quem é que o Inter pensa? Jogo ridículo do Inter. Pra ter esse tipo de atitude? De achar que vai fazer gol a qualquer momento. Contra quem? Nem mesmo contra o Atlético Goianiense o Inter pode pensar isso. E aí eu acho que tem a mão do treinador. E são 7 jogos. O Roger tem total respaldo da torcida, ou de grande parte da torcida, pelo menos. E tem o meu respaldo. Eu identifiquei alguma evolução nos últimos jogos no time do Internacional. Mas hoje desapareceu tudo. Então como é que nós vamos... Primeiro, como é que eu vou tentar entender para explicar isso? É muito difícil. É muito difícil. O Thiago Maia, que foi o melhor jogador em campo na quarta-feira, hoje deu um passe pro gol do Atlético Goianiense. Impressionante. Mas não foi uma falha assim, sabe, um erro comum. Não, um erro de quem?
demonstrou soberba no lance e de quem tá dentro desse contexto que acha que melhorou, que tá tudo certo, que nós já saímos de uma situação delicada dentro do Campeonato Brasileiro. Então tem coisas que acontecem no Inter que eu sempre digo, né? Começam lá em cima, né? Decisões equivocadas, e aí essas decisões elas vêm Começa com a direção, né? por todos os setores do clube, afetando todos os setores do clube. E aí dentro de campo o que acontece é o resultado. Ah, mas ganhou do Juventude. Ganhou do Juventude, mas aí... Ganhou do Juventude e perdeu pro último colocado, né? Foi um acidente que aconteceu quarta-feira. Parece que sim. Então assim, Maiago, é muito difícil, muito duro. Depois aí no balanço a gente vai falar um pouco mais sobre... Com certeza.